Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 14. Minha tia melhora de opinião a meu respeito. Ao descer de manhã, encontrei minha tia mergulhada em tão profundas meditações diante da mesa do almoço, que a água da chaleira que ela derramava no bule já estava transbordando e ia molhando a toalha. Minha entrada a despertou do devaneio. Eu era com certeza a causa das suas reflexões, e mais que nunca desejava saber o que tencionava fazer de mim, sem ousar contudo exprimir a minha inquietação, receoso de ofendê-la. Meus olhos, no entanto, menos seguros que minha língua, não se desprenderam dela durante todo o almoço, e volta e meia nossos olhares se encontravam. Contemplava-me pensativamente, como se eu estivesse a grande distância, quando de fato eu me achava ali bem à sua frente. Terminada a refeição, ela se apoiou no encosto da cadeira, cerrou as sobrancelhas, cruzou os braços e mirou-me com uma fixidez que me deixou embaraçado. Como não tivesse ainda concluído meu almoço, procurei disfarçar minha confusão curvado sobre o prato, mas atrapalhei-me e renunciei ao resto, naturalmente corando sob o exame perscrutador de minha tia. Olhe, disse ela, fazendo com que eu levantasse respeitosamente os olhos. Escrevi-lhe uma carta. A seu padrasto. Enviei-lhe uma carta a que ele deve prestar muita atenção. Do contrário, teremos contas a ajustar. Ele saberá onde estou? Perguntei alarmado. Mandei dizer. A senhora? Então, quer entregar-me outra vez a ele? Indaguei com cara de choro. Não sei, disse minha tia balançando a cabeça. Nada posso dizer por enquanto. Havemos de ver. Eu estava profundamente abatido e a coragem abandonava-me. Minha tia, sem atentar em mim, tirou do armário um avental que logo vestiu, e depois de lavar as xícaras, arrumá-las na bandeja do meio da mesa e dobrar as pontas da toalha sobre ela, chamou Joaninha, a quem fez carregar tudo. Pôs em seguida as luvas para remover as migalhas com uma pequena escova e uma pá, até que não ficou o mais microscópico vestígio. Depois espanou e arrumou o aposento, que já me parecia na mais perfeita ordem. Quando todos esses deveres foram cumpridos à sua vontade, tirou e guardou as luvas e o avental, vindo sentar-se com sua caixa de costura junto da mesa, ao pé de uma janela aberta, onde se pôs a trabalhar à luz clara do dia. Dê um pulo lá em cima, ordenou minha tia, enfiando a agulha. E apresente meus cumprimentos a Mr. Dick, cujas memórias estimarei que tenham avançado. Levantei-me profundamente para desempenhar a comissão. Desconfio, disse ela, olhando-me com a mesma atenção com que olhava ainda agora sua agulha. Que você acha o nome de Mr. Dick um tanto curto? Ontem mesmo pensei nisso. Acho realmente um tanto curto. Concordei. Não pense que ele não tem outro nome mais comprido para usar, caso lhe conviesse. Continuou ela, falando menos asperamente. Babley. Mr. Richard Babley é o seu verdadeiro nome. Eu ia dizer, por um sentimento modesto de minha parte, e graças à familiaridade que ia tomando, que andaria melhor se lhe desse o nome inteiro, quando minha tia tratou de acrescentar. Mas não o trate assim em caso algum. Ele não suporta o próprio nome. É uma verdadeira mania. Não sei mesmo se pode chamar a isso de mania,
uma vez que ele suporta pessoas portadoras do nome que lhe causa tamanho desgosto. Mr. Dick, é seu nome aqui em toda parte, admitindo que ele saia daqui, o que não o faz. Assim, preste atenção em chamá-lo sempre de Mr. Dick. Prometi obedecer e subi para desempenhar-me da incumbência, refletindo pelo caminho que, se Mr. Dick trabalhava nas suas memórias, como quando o vi pela porta aberta ao descer para o almoço, as tais memórias pelo tempo já deviam estar no fim. Encontrei-o ainda absorvido na mesma ocupação, com uma comprida caneta na mão e a cabeça quase colada ao papel. Estava tão ocupado que tive bastante tempo para observar um papagaio de papel a um canto, numerosos manuscritos em desordem, penas aos montes e botijas de tinta, antes que ele desse pela minha presença. Ah, Phoebus! Exclamou Mr. Dick, pousando a pena. Não sei como vai o mundo, mas vou dizer-lhe uma coisa que não quero que repita a ninguém. Aqui me fez aproximar e falou-me ao ouvido. O mundo está doido. Doido varrido, meu rapaz. E tomou uma pitada de rapé de uma caixa ao lado, rindo a mais não poder. Não me aventurando a dar-lhe opinião sobre esse assunto, transmiti-lhe o recado de minha tia. Pois bem, disse Mr. Dick. Retribua os cumprimentos e diga-lhe que acredito ir andando bem. Enquanto dizia isso, passava as mãos pelo cabelo grisalho e metia com os olhos o manuscrito. Você já esteve em algum colégio? Sim, senhor, respondi. Durante algum tempo. Lembra-se da data? Disse ele, segurando a pena. Em que cortaram a cabeça do rei Carlos I? Respondi que acreditava ter sido em 1649. Muito bem, disse Mr. Dick, esfregando a orelha com a pena e olhando-me com ar de dúvidas. É o que dizem os livros, mas não compreendo isso. Se já faz tanto tempo, como pode a gente daquela época fazer passar à minha cabeça toda a confusão que havia na dele quando a deceparam? Surpreendeu-me a pergunta, porém nada pude responder. É extraordinário, prosseguiu Mr. Dick. Mas não consigo deslindar essa questão. Não importa, concluiu prazenteiramente. Apresente meus cumprimentos a Miss Trotwood. Vai tudo caminhando muito bem. Ia descendo quando ele me chamou a atenção para o papagaio. Que tal acha? Muito bonito, e tem jeito de ir muito alto. Foi feito por mim, e nós o faremos subir um dia destes. Ouviu? Mostrou-me que o papel do papagaio era todo coberto de uma escrita clara e regular. Tão clara mesmo que, ao meu primeiro golpe de vista, pareceu-me logo descobrir 2 ou 3 alusões à cabeça do rei Carlos I. Tem bastante cordel, explicou-me. E quando sobe muito alto, leva naturalmente os fatos mais longe. É a minha maneira de espalhá-los. Não sei onde o aparelho pode ir parar. Tudo depende do tempo, do vento, de outras circunstâncias. Jogo com a sorte. Mr. Dick tinha um aspecto tão bom, tão doce, tão respeitável, não obstante sua aparência de força, que eu chegava a acreditar que brincasse para me divertir. Pus-me assim a rir. Ele fez o mesmo, e nos separamos como 2 excelentes amigos. Então, menino, falou minha tia quando me viu de volta. Como vai hoje, Mr. Dick? Respondi que lhe retribuía os cumprimentos e que tudo ia muito bem. Que tal você acha, Mr. Dick? Tive vontade de desviar o assunto, replicando que eu achava muito amável. Minha tia, porém, não se deixava assim desviar. Pousou seu trabalho nos joelhos e insistiu cruzando as mãos. Vamos. Sua irmã, Betsy Trotwood, me diria logo o que pensasse de quem quer que seja. Faça como sua irmã e me fale. Não será ele, Mr. Dick? Sua cabeça anda meio desarranjada? Nem de longe, discordou minha tia. Será crível? Repliquei em voz sumida.
Se há alguém neste mundo que não tem a cabeça desarranjada, é Mr. Dick. Repetiu ela com decisão e tom enérgico. Eu concluí com timidez. Realmente. Já andaram dizendo por aí que ele era doido. Continuou minha tia. Tenho nisso um prazer egoísta, pois só assim eu tenho a felicidade de gozar de sua companhia e dos seus conselhos há mais de 10 anos. Mais ou menos desde quando sua irmã Betsy Trotwood falhou ao compromisso de comparecer a este mundo. Há tanto tempo assim? E eram pessoas bem sensatas que tinham a audácia de chamá-lo de louco. Não sei porquê, mas Mr. Dick é meu aliado. Sem mim, seu próprio irmão o teria internado. Aí está. Fui um pouco hipócrita quando, ao ver a indignação de minha tia, procurei tomar o mesmo ar indignado. Aquele imbecil orgulhoso, disse ela. Como o irmão era um pouco original, não o queria em sua companhia e ia encarcerá-lo numa casa de saúde, não obstante lhe ter sido confiado pelo pai de ambos que, por sua vez, também considerava Mr. Dick um idiota. Minha tia tinha o ar tão convencido que eu fazia o melhor de meus esforços para revelar a mesma aparência. Ah, continuou ela. Eu intervim e fiz uma proposta. Sugeri que, mediante uma pensão, seu irmão viesse morar em minha companhia, dispensando-lhe eu todos os cuidados que ele não obteria no hospício. Chegamos a um acordo e, desde então, ele aqui está. É o homem mais amável e mais bem comportado que pode haver. E que conselhos me dá? Ninguém conhece e aprecia o espírito desse homem como eu. E minha tia sacudiu a cabeça, como se com esse gesto quisesse desafiar o mundo inteiro. Ele tinha uma irmã que lhe queria muito, mas procedeu como todas as mulheres. Arranjou um marido. E o marido fez o que fazem todos os homens. Tornou-a infeliz. O efeito de sua desgraça foi tal em Mr. Dick, que o desgosto, combinado ao receio que lhe inspirava o irmão e a dureza com que o tratavam, lhe produziu uma febre cerebral. Não é loucura, creio eu. Foi antes de instalar aqui, mas essa lembrança ainda lhe é penosa. Não o ouviu referir-se ao rei Carlos I? Sim, tia. Pois é uma alegoria de que se vale para falar de sua moléstia. E por que não há de usá-la, se assim lhe convém? De certo. Não é a linguagem habitual do mundo, bem eu sei, e é por isso que eu insisto em que, com ele, para que não teime em empregá-la nas suas memórias. É sobre sua vida que ele escreve? Sim, menino. É uma espécie de memorial sobre seus assuntos pessoais, dirigido ao Lord Chanceler, ou a outro qualquer que são pagos para receber e ler memoriais. Suponho que o enviará por um destes dias. Pena foi não ter conseguido redigi-lo sem introduzir a tal alegoria, mas pouco importa. O fato é que, mais tarde, descobri que Mr. Dick procurava havia mais de 10 anos impedir que o rei Carlos I aparecesse nas suas memórias, sem, no entanto, consegui-lo. Repito, continuava minha tia. Ninguém mais do que eu conhece o espírito desse homem e melhor sabe com ele viver. Se gosta de soltar o seu papagaio de vez em quando, que mal há nisso? Franklin também soltava papagaios. A generosidade com que minha tia defendia o pobre Mr. Dick inspirou-me não somente algumas esperanças egoístas, mas certa afeição por ela. Comecei a perceber que, apesar de todas as suas fantasias e excentricidades, era uma pessoa de respeito e confiança. Embora se zangasse como na véspera, vendo os burros no gramado, e se indignasse ao ver qualquer rapaz lançando olhares para Joaninha, o que era um dos mais graves desrespeitos que se poderiam cometer à dignidade de minha tia, ela já me estava merecendo mais respeito do que pavor. Eu esperava com ansiedade a resposta de Mr. Murdstone, mas dissimulava o mais possível para me tornar sempre agradável a minha tia e a Mr. Dick. Deveria sair com este último para soltarmos juntos o grande papagaio, mas não tinha outras vestes além das que trazia no corpo, o que me prendia em casa. Finalmente chegou a resposta de Mr. Murdstone.
e minha tia me comunicou que ele chegaria no dia seguinte para lhe falar. No dia seguinte, portanto, metido em minhas roupas de emergência, contava as horas, trêmulo de medo só de pensar naquele horrível semblante, assustado com a sua sombra e agitado pela luta das minhas esperanças, que sentia cada vez mais fracas, e dos meus temores que voltavam. Minha tia estava um pouco mais imperiosa e severa que de costume. Só por esses indícios percebi que se preparava para receber o visitante que tanto pavor me metia. Trabalhava junto à janela, e eu, perto dela, refletia em todos os resultados possíveis e impossíveis da visita de Mr. Murdstone. Passava do meio-dia. O jantar havia sido retardado, mas minha tia, impaciente, já o mandava servir quando soltou um grito de alarma. Avistaram um burro. E qual não foi a minha consternação quando percebi Miss Murdstone montada num burrico atravessar o canteiro tabu e parar defronte da casa, olhando em redor de si, enquanto minha tia lhe bradava de punhos cerrados. Passe adiante! Não tem nada que fazer aqui. Isto é uma contravenção? Toque-se imediatamente daqui, sua atrevida! Minha tia mostrava-se tão furiosa diante do sangue frio de Miss Murdstone que quase perdeu o movimento, tornando-se incapaz de atacar como de costume. Aproveitei a ocasião para informar de que se tratava de Miss Murdstone e que o homem que começava a despontar atrás era Mr. Murdstone em pessoa. Não importa! Berrava minha tia, sacudindo a cabeça desgrenhada. Não quero ver contraventores aqui! Não os aturo! Corra, Joaninha, e toque-os daqui. Oculto atrás de minha tia, assistia a uma espécie de combate. O burro empacado resistia a todo mundo. Joaninha puxava-o pela rédea, tentando fazê-lo voltar. Mr. Murdstone, ao contrário, procurava tocá-lo para frente. Miss Murdstone batia em Joaninha com o guarda-chuva. Mas a minha tia, reconhecendo entre eles o malévolo proprietário dos burros, que era um dos seus inimigos mais encarniçados, precipitou-se para o campo da batalha. E esta terminou entre risos. Miss Murdstone tinha deixado a montaria e esperava com seu irmão nos primeiros degraus ao pé da escada, até que minha tia os pudesse atender. Um pouco agitada ainda da luta, minha tia passou por eles, entrou em casa com muita dignidade e não se inquietou mais com a presença deles até que Joaninha os veio anunciar. Quer que eu vá recebê-los, minha tia? Perguntei. Não, senhor, disse ela e empurrou-me para um canto onde fiquei. Ocupei essa posição durante toda a entrevista, e daí mesmo vi Mr. Murdstone e sua tia entrarem na sala. Oh! Exclamou minha tia. Não sabia quem escorraçava há pouco do jardim, mas, como devem saber, não consinto que ninguém passe como um burro por este gramado. Não faço exceção a pessoa alguma. A senhora tem então um monopólio pouco cômodo para os estranhos, disse Miss Murdstone. Sim, exclamou minha tia. Mr. Murdstone pareceu recear um recomeço de hostilidade e interveio dizendo: Miss Trotwood? Perdão, senhor, disse minha tia, lançando-lhe um olhar penetrante. O senhor é Mr. Murdstone, que desposou a viúva do meu falecido sobrinho David Copperfield de Blunderstone Hookery? Não sei por que chamam aquilo de Hookery. Sim, senhora, respondeu Mr. Murdstone. Perdoe-me dizer-lhe, senhor, retrucou minha tia, que teria sido infinitamente melhor que o senhor houvesse deixado aquela pobre criança tranquila. Neste ponto sou da opinião de Miss Trotwood, disse Miss Murdstone erguendo-se. Encaro com efeito nossa pobre Clara como uma criança verdadeira. Felizmente, senhorita, ninguém poderá dizer o mesmo de nós, que já avançamos na idade. Sem dúvida, concordou Miss Murdstone. Se bem que tal coisa não lhe agradasse. Como disse a senhora, teria sido melhor que meu irmão não houvesse contraído semelhante casamento. Fui sempre dessa opinião. Não duvido, disse minha tia. Joaninha, chamou tocando a sineta. Peça a Mr. Dick que desça. Enquanto esperava, minha tia olhava em silêncio a parede com o senho contraído e ereta como nunca.
Quando ele chegou, ela fez a apresentação. Mr. Dick, um dos meus antigos e íntimos amigos, cuja opinião eu acato. Acrescentou minha tia com uma entonação acentuada para chamar a atenção de Mr. Dick, que roía as unhas com ar aparvalhado. O que ele logo deixou de fazer, ficando de pé no meio do grupo com muita gravidade, ia demonstrar a mais profunda atenção. Minha tia fez um sinal com a cabeça a Mr. Murdstone, que começou. Miss Trotwood, recebendo sua carta, considerei um dever para mim e uma demonstração de respeito com a senhora. Obrigada, interrompeu minha tia encarando. Não se preocupe comigo. Vir pessoalmente trazer a resposta por maiores que fossem os incômodos da viagem. A desgraçada criança que fugiu dos seus amigos e das suas obrigações. E cujo aspecto, disse sua irmã, chamando a atenção para o meu esquisito traje. É tão escandaloso. Jane Murdstone, continuou seu irmão. Tenha a bondade de não me interromper. Essa desgraçada criança, Miss Trotwood, foi no nosso lar a causa de muitas dificuldades e abalos domésticos durante a vida de minha querida Clara, e mesmo depois disso. Ele tem um caráter sombrio e obstinado. Revolta-se contra toda a autoridade. Numa palavra, é intratável. Tentamos minha irmã e eu corrigi-lo desses vícios, mas não conseguimos, e achamos que era justo que a senhora recebesse dos nossos lábios esta declaração sincera, feita sem ódio nem cólera. Meu irmão não precisa de meu testemunho para confirmar o dele, disse Miss Murdstone. Peço somente permissão para acrescentar que duvido que acha no mundo um rapaz tão mau. É demais, disse minha tia em tom seco. Não é demais em relação aos fatos, replicou Miss Murdstone. Ah, disse minha tia. E então, que diz o senhor? Tenho opinião própria sobre a minha maneira de educar, disse Mr. Murdstone, cuja fronte se obrunhava à proporção que minha tia e ele se encaravam mais de perto. Minhas ideias são baseadas em parte no que sei do caráter dele e em parte no conhecimento que tenho dos meus meios e dos meus recursos. Sobre isso não tenho que responder senão a mim mesmo. Agi de acordo com minhas ideias e não tenho de que me arrepender. Basta-me acrescentar que coloquei essa criança sob a guarda de um dos meus amigos num emprego honesto. Essa condição não lhe agradou. Ele fugiu como um vagabundo e aqui veio em farrapos dirigir-se à senhora Miss Trotwood. Desejo mostrar-lhe as consequências inevitáveis do socorro que a senhora queira conceder a ele na circunstância presente. Comecemos por tratar a questão desse emprego honesto, disse minha tia. Se ele fosse seu filho, o senhor teria procedido do mesmo modo? Se ele fosse filho de meu irmão, comentou Miss Murdstone, intervindo na discussão. Na certa, o seu caráter seria muito diferente. Se a sua pobre mãe fosse viva, teria sido ele encarregado do mesmo modo dessas honrosas ocupações? Perguntou minha tia. Creio, respondeu Mr. Murdstone, que Clara não teria resistido ao que minha irmã e eu tivéssemos considerado o melhor partido a tomar. Miss Murdstone confirmou resmungando o que o irmão acabava de dizer. Ah, disse minha tia, infeliz menina. Mr. Dick, que fazia soar umas moedas no bolso, já o fazia com tal violência que minha tia julgou prudente impor-lhe silêncio antes de perguntar. E a pensão daquela menina? Extinguiu-se com ela? Extinguiu-se, respondeu Mr. Murdstone. E a sua pequena propriedade, a casa e o jardim, o tal de Hawkery, embora sem Rooks, não foi reservado a seu filho? Seu primeiro marido deixara-lhe os bens incondicionalmente, principiava a explicar Mr. Murdstone, quando minha tia o interrompeu com impaciência e cólera visíveis. Homem de Deus, eu bem o sei. Deixou-o incondicionalmente. Eu conhecia muito bem David Copperfield. Sei que era homem de não prever as menores dificuldades, mesmo quando estas lhe entravam pelos olhos. Tudo o que ele deixou foi incondicionalmente. Mas quando ela se casou de novo,
Ou melhor dizendo, quando teve a desgraça de casar com o senhor, ninguém mais teve um gesto em favor daquela criança. Minha pobre mulher amava seu segundo marido, minha senhora, disse Mr. Murdstone. Tinha plena confiança nele. Sua mulher era uma pobre coitada que não conhecia o mundo, respondeu minha tia meneando a cabeça. Eis o que ela era, e agora, que mais tem a dizer? Somente isto, Miss Trotwood, replicou ele. Que eu estou pronto a tomar de novo David incondicionalmente, para fazer dele o que me convier e agir a seu respeito como me agradar. Não vim aqui tomar compromisso algum. A senhora talvez tenha a intenção, Miss Trotwood, de encorajá-lo na sua fuga e escutar os seus lamentos. Seus modos não são conciliadores, portanto a previno que, se desta vez o animar, temos um negócio finto. Se intervir entre mim e ele, sua intervenção, Miss Trotwood, deve ser definitiva. Não tolero este assunto por mais tempo. Minha tia escutou tudo com a mais viva atenção. Tesa, os braços cruzados e os olhos fixos no seu interlocutor. Quando este acabou, ela virou-se na mesma atitude para Miss Murdstone, dizendo-lhe: E a senhora não tem coisa alguma a acrescentar? Na verdade não, Miss Trotwood, pois meu irmão já disse tudo o mais claramente possível. E a criança? O que dirá ela? Tornou minha tia. David, você está pronto para ir? Respondi-lhe que não, e pedi-lhe que não consentisse na minha ida. Acrescentei que Mr. e Miss Murdstone jamais haviam sido bons para mim, que por minha causa já tinham feito minha mãe sofrer muito, o que Peggot bem o sabia. Supliquei novamente a minha tia, não me lembro bem em que termos, que me protegesse e me defendesse por amor a meu pai. Mr. Dick refletiu, hesitou e, tomando um ar decidido, respondeu: Mande-o imediatamente a um alfaiate para fazer um terno completo. Mr. Dick, disse-lhe triunfante minha tia, dê-me a sua mão. O seu bom senso é de um valor inestimável. Depois de haver apertado a mão de Mr. Dick, puxou-me para junto dela, dizendo a Mr. Murdstone: Pode partir se quiser. Eu fico com a criança. Se ela é o que dizem, ser-me-á sempre fácil fazer o que fizeram, mas não creio numa palavra disso tudo. Miss Trotwood, respondeu Mr. Murdstone, levantando os ombros. Se a senhora fosse um homem... Deixe-se de prosa. Não diga tolices, respondeu minha tia. Que polidez! Exclamou Miss Murdstone, levantando-se. É realmente demais. Acredita, continuou minha tia, fazendo ouvidos de mercador as palavras da irmã e dirigindo-se ao irmão. Acredita que eu não sei a vida que fez levar aquela desgraçada e pobre criança? Pensa que não sei daquele dia nefasto em que o viu pela primeira vez a fazer gatimonhas e a dizer-lhe tolices? Ainda não ouvi linguagem mais elegante, disse Miss Murdstone. Pensa que eu não compreendo seu jogo? Agora que o vejo e lhe falo, é um prazer para mim lançar-lhe a caras a verdade. Ah, não havia ninguém no mundo mais doce que Mr. Murdstone nesse tempo. Era um verdadeiro cordeiro para aquela criança. Vamos, acabemos com isto e deixem-me tranquila. Ainda não vi mulher igual? Exclamava Miss Murdstone. Quando a senhora resolveu educar aquela pobre criança, meteu-ma numa gaiola para tê-la a seu jeito e fazê-la esquecer sua vida passada, ensinando-a a cantar a mesma área sua? Não é assim? Isto é loucura ou bebedeira? Disse Miss Murdstone, desesperada por não poder atrair para si a torrente de invectivas de minha tia. Miss Betsy, sem lhe prestar a menor atenção, continuou dirigindo-se a Mr. Murdstone. Sim, o senhor fez-se o tirano daquela inocente que tinha uma alma das mais ternas antes de conhecê-lo. O senhor escolheu seu ponto fraco para lhe dar os golpes que a vitimariam. É a verdade, queiram ou não. O senhor e os que lhe serviram de instrumento. Permita-me que lhe pergunte, Miss Trotwood, quem a senhora chama com esta escolha de expressões de instrumentos de meu irmão?
disse Miss Murdstone. Miss Betsy, sempre surda, continuou. É claro que aquela pobre criança tornaria a casar-se um dia ou outro, mas nunca supus que fosse tão desastrada. Foi na época que ela teve este filho que vê, Mr. Murdstone, este pobre filho que lhe serviu mais tarde para atormentá-la, que é atualmente uma lembrança desagradável e se torna odioso à sua vista. Sim, tem necessidade de estremecer. Não tem a necessidade de estremecer, continuou minha tia, para que eu descubra toda a verdade. Ele se conservara todo o tempo em pé junto à porta, olhando-a fixamente, o sorriso nos lábios, mas as sobrancelhas franzidas. Eu então notei que ele, embora sorrindo, empalidecera de repente e respirava como um homem cansado de uma carreira. Passe bem, senhor. Adeus, senhora, disse minha tia. Se eu os vir de novo como um burro pisando a minha grama, tão certo como tem essa cabeça nos ombros, arranco-lhes o chapéu e os escangalho debaixo dos pés. Seria preciso um pintor de talento para reproduzir a expressão de minha tia fazendo essa declaração inesperada, assim como a de Miss Murdstone ao ouvi-la. Mas o gesto não era menos eloquente que a palavra. Miss Murdstone, contudo, não respondeu. Tomou discretamente o braço de seu irmão e saiu majestosamente da casa. Minha tia da janela olhou os dois se afastarem, pronta, sem dúvida, a executar a ameaça caso reaparecessem os burros. Não tendo havido, porém, a menor tentativa, o semblante de minha tia serenou pouco, a ponto de eu ousar agradecer-lhe e beijá-la, o que fiz muito de coração, passando-lhe os braços pelo pescoço. Apertei depois a mão de Mr. Dick, que repetiu essa cerimônia várias vezes seguidas e comemorou o bom desfecho do negócio com risadas gostosas. O senhor considere-se de parceria comigo, o tutor deste menino, Mr. Dick, disse minha tia. Para mim é um prazer ser o tutor do filho de David. Muito bem, então fica combinado. E eu bem poderia, Mr. Dick, tratá-lo Trotwood. Certamente. Chame-o Trotwood, filho de David Copperfield. Trotwood Copperfield. Não é o que o senhor quer dizer? Trotwood Copperfield, disse Mr. Dick um pouco embaraçado. Minha tia ficou tão encantada com a ideia que ela própria marcou com tinta indelével as camisas compradas para mim nesses dias antes que eu as vestisse. Depois, decidiu que o resto do meu enxoval encomendado imediatamente trouxessem marca idêntica. Foi assim que comecei uma vida nova, com um nome novo e tudo novo. E depois que minha incerteza passou, eu julgava sonhar. Já não dizia que minha tia e Mr. Dick eram dois estranhos tutores. Não pensava em mim mesmo de nenhum modo específico. O que havia de mais claro em meu espírito era, de um lado, que minha vida passada em Blunderstone se apagava cada vez mais, numa distância indefinível. De outro, que um véu descia para sempre sobre aquela que eu levara na casa de Murdstone e Grimby. Ninguém levantou mais esse véu. Eu mesmo o ergui um momento, com a mão tímida e trêmula nesta narrativa, e o deixei cair com alegria. A lembrança dessa existência é acompanhada em meu espírito de uma tal dor, de tanto sofrimento moral, de uma ausência de esperança tão absoluta, que não tive mais coragem para examinar quanto tempo havia durado o meu suplício. Sei somente que aquilo se deu, que não se dará mais, e que acabo de aludir ao assunto para nunca mais voltar. Capítulo 15. Torno a começar. Mr. Dick e eu logo nos fizemos os melhores amigos, e muitas vezes, quando ele acabava o seu trabalho diário, saímos juntos para soltar o grande papagaio. Todos os dias ele trabalhava longas horas nas suas memórias, que não fazia grande progresso, por mais que o autor se esforçasse, porquanto o rei Carlos I vinha sempre interpor-se mais cedo ou mais tarde, e era então preciso retroceder. A paciência e a coragem com que suportava esses desapontamentos contínuos, a sua ideia vaga de que o rei Carlos nada tinha a ver com aquilo,
os fracos esforços que fazia para enxotá-lo e a teimosia com que o monarca voltava a condenar as memórias ao esquecimento. Tudo isso causou-me profunda impressão. Não sei o que Mr. Dick esperava fazer das memórias quando terminadas. Creio que ele sabia tanto como eu o efeito que delas esperava e o destino que lhes tencionava dar. Afinal, não era preciso que ele se preocupasse tanto com esse caso, pois o que havia de mais certo é que jamais terminaria as memórias. Era profundamente tocante vê-lo com o seu papagaio quando conseguia levantá-lo à altura. O que ele me disse no seu quarto sobre as esperanças que tinha nessa maneira de disseminar os fatos expostos no papel do papagaio, papel que não era outra coisa senão folhas sacrificadas de algumas memórias frustradas, podia preocupá-lo algumas vezes, mas, fora do quarto, já não pensava mais nisso. Só pensava no papagaio que subia e no fio que desenrolava. Algumas vezes, quando me achava junto dele à tarde, apreciando esse exercício, eu imaginava que seu espírito se desembaraçava da constante confusão e subia com o seu brinquedo aos céus. Quando enrolava o fio e o papagaio, descendo aos poucos do céu iluminado pelo sol posto, caía em terra ferido de morte, ele mostrava despertar também de um sonho. Cheguei a vê-lo apanhar seu papagaio com uma expressão de desânimo pintada no rosto, como se ambos houvessem caído juntos. Isso me cortou o coração. Os progressos que eu fazia na amizade e intimidade de Mr. Dick não atrasavam absolutamente os que eu fazia nas graças de sua fiel amiga, minha tia. Esta tomou tanta afeição por mim que, no fim de algumas semanas, resolveu abreviar o nome de Trotwood, que me dera, e me chamar de Trot. Encorajou-me mesmo a esperar que chegaria a rivalizar no seu coração com minha irmã, Betsy Trotwood, se continuasse como havia começado. Trot, disse-me minha tia uma noite depois que lhe trazerem, como de costume, o tabuleiro de gamão para ela e Mr. Dick. É preciso não esquecer a sua educação. Era o meu único motivo de inquietação e eu fiquei encantado ao ouvir esse começo. Você gostaria de entrar para um colégio em Canterbury? Responde-lhe que gostaria muito, principalmente por ficar perto dela. Bom, disse minha tia. Então quer partir amanhã? Como já não estranhasse a rapidez ordinária de seus movimentos, não me surpreendeu uma proposta tão súbita e respondi logo. Sim. Bom, repetiu minha tia. Joaninha, encomende o cavalo tordilho e o carro pequeno para amanhã às 10 horas e arrume a bagagem de Mr. Trotwood. Senti uma viva alegria ao ouvir as ordens, mas condenei o meu egoísmo quando percebi o seu efeito sobre Mr. Dick, que ficou tão abatido com a perspectiva da nossa separação e passou a jogar tão mal que, apesar de vários avisos, minha tia fechou o tabuleiro, declarando não querer jogar mais com ele. Mas sabendo que eu viria algumas vezes aos sábados, podendo ele ir ver-me algumas vezes às quartas-feiras, retomou um pouco de ânimo e prometeu fabricar para essas ocasiões um papagaio gigantesco, bem maior que aquele com que nos divertimos. No dia seguinte, teve outra crise de abatimento e procurava consolar-se dando-me tudo que tinha de ouro e prata. Mas, intervindo minha tia, liberalidades tais foram reduzidas a um donativo de 4 shillings. Separamo-nos da maneira mais afetuosa à porta do jardim, e Mr. Dick só tornou a entrar em casa quando nos perdeu de vista. Minha tia, perfeitamente indiferente à opinião pública, conduzia com mão de mestre o cavalo tordilho pelas ruas de Dover, direita e tesa como um cocheiro de cerimônia, acompanhando os menores movimentos do cavalo e decidida a não deixá-lo à vontade sob o menor pretexto. Quando entramos em campo raso, aí então deu-lhe um pouco mais de liberdade e, lançando os olhos à almofada em que eu me recostava a seu lado, perguntou-me se eu me sentia feliz. Muito feliz. Obrigado, minha tia, respondi. Ela ficou tão contente que, não tendo as mãos livres para me exprimir sua alegria, acariciou minha cabeça com o cabo do chicote. O colégio é muito grande, minha tia? Perguntei.
Não sei, disse ela. Vamos primeiro à casa de Mr. Wickfield. É o dono do colégio? Indaguei. Não, Trot. É um homem de negócios, informou minha tia. Eu não pedi mais explicações sobre Mr. Wickfield e minha tia não as deu também, de modo que a conversa deslizou para outro terreno até chegarmos a Canterbury. Era dia de mercado e minha tia custou fazer o cavalo passar entre as carroças, cestos e pilhas de legumes. Às vezes, por um três, aqueles montes não vinham abaixo, o que nos valia verdadeiras descomposturas da gente que ali estacionava. Contudo, minha tia conduzia com a sua calma de sempre, e creio que assim teria atravessado até um país inimigo. Paramos, enfim, diante de uma velha casa fora do alinhamento, e com janelas gradeadas cujas barras de ferro terminavam em cabeças que pareciam espiar a rua embaixo, mas de uma limpeza extraordinária. Quando o carro parou, percebi ao olhar a casa uma figura cadavérica que apareceu um momento numa janela e logo desapareceu. A porta depressa foi aberta e tornei a ver a mesma cara. Estava tão pálida quando a vi na janela, embora sua pele fosse um pouco coberta dessas manchas de sarda muito comuns nas pessoas ruivas. Era um rapaz de 15 anos, segundo sei agora, mas me pareceu muito mais velho. Os cabelos eram a escovinha. Já não tinha sobrancelhas, apenas escassas pestanas. Os olhos, de um avermelhado escuro, estavam tão desguarnecidos que eu não podia explicar como ele dormia. Algo alto, ossudo e anguloso, vestia decentemente de preto com uma ponta de gravata branca e seu casaco era abotoado até o pescoço. Ele tinha uma mão tão longa, tão esquelética, que logo prendeu a minha atenção. Plantado ao lado do cavalo, esfregava o queixo e nos olhava no carro. Mr. Wickfield está em casa, Uriah Heep? Perguntou minha tia. Mr. Wickfield está em casa, sim, senhora. Se a senhora quer dar-se ao trabalho de entrar ali, disse Uriah Heep, apontando com a mão descarnada o cômodo que queria designar. Saltamos, deixando Uriah Heep segurar o cavalo, e entrarmos num salão baixo de forma oblonga que dava para a rua. Vi pela janela Uriah soprando as ventas do cavalo e logo as tapando, como se ali tivesse enfiado algum feitiço. Em frente à velha chaminé estavam colocados 2 retratos. Um de um homem grisalho, embora de pouca idade, pois tinha sobrancelhas negras, que examinava papéis ligados por uma fita vermelha, outro de uma dama de expressão doce e pacata que me fitava. Creio que eu procurava com os olhos o retrato de Uriah, quando se abriu uma porta na outra extremidade do salão. Entrou um homem e logo me voltei para verificar se por acaso não seria o mesmo do retrato que houvesse saído da moldura. Mas não. Quando recém-vindo se aproximou da luz, verifiquei que era muito menos idoso do que quando mandara tirar o retrato. Miss Betsy Trotwood, entre. Não cheguei mais cedo por estar ocupado. Desculpe. A senhora conhece a minha vida. Sabe que só tenho um interesse no mundo. Miss Betsy agradeceu e entramos no seu gabinete, mobiliado como o de um homem de negócios, cheio de papéis, livros, latas de folhas e etc. Dava para um jardim e era provido de um cofre forte encaixado na parede. Muito que bem. Miss Trotwood, disse Mr. Wickfield. Descobri logo que era o dono da casa, um advogado que geria as terras de um rico proprietário dos arredores. Que ventos a trazem aqui, minha senhora? Bons ventos, espero. Certamente, replicou minha tia. Não vim para negócios de justiça. Tem razão, minha senhora, disse Mr. Wickfield. Antes de vir, sempre para outra coisa. Seus cabelos estavam tão inteiramente brancos, embora tivesse ainda sobrancelhas negras. Seu todo era muito simpático, parecendo mesmo ter sido um belo homem. Sua tez tinha um certo colorido, devido, segundo me ensinara Peggotty, ao uso do vinho do Porto, e atribuía a mesma causa a sua entonação de voz e seu porte desempenado. Vestia convenientemente casaco azul, colete listrado e calças pretas, e a camisa de alvíssima cambraia levava minha irrequieta imaginação a compará-la à plumagem do peito de um cisne.
É meu sobrinho, disse minha tia. Eu não sabia que tinha sobrinhos. Isto é, meu sobrinho neto, explicou minha tia. Não sabia que os tivesse, é seguro? Disse Mr. Wickfield. Adotei-o, adiantou minha tia com um gesto de quem se incomodava muito pouco com o fato de ele saber ou não saber. E o venho trazer aqui para deixá-lo num internato onde se instrua e seja bem tratado. Diga-me onde encontrarei esse internato e dê-me todas as informações necessárias. Antes de dar qualquer conselho, disse Mr. Wickfield, permita-me que lhe formule minha velha pergunta. Qual é o motivo? Ora, como demônios! Gritou minha tia. Que necessidade tem agora de pescar motivos que estão na superfície? O motivo é bem claro e simples. Tornar esta criança feliz e útil. Deve haver algum outro motivo além disso? Insistiu Mr. Wickfield, balançando a cabeça e sorrindo incredulamente. Que futilidade! Tornou minha tia. O senhor tem a pretensão de agir acertadamente em tudo que faz. Mas não suporá de certo que seja a única pessoa capaz de seguir direito seu caminho neste mundo. Eu não tenho senão um fim na vida, Miss Trotwood. Muita gente tem dezenas, dúzias, centenas. Eu não tenho senão um. Eis a diferença. Mas não vem ao caso. O melhor internato? Seja qual for o motivo, quer o melhor? Minha tia fez um sinal de assentimento. Eu conheço um que vale mais que todos, disse Mr. Wickfield, refletindo. Mas seu sobrinho, por enquanto, não pode ser admitido, senão na qualidade de externo. Mas, enquanto espera, talvez pudesse morar noutro lugar, suponho? Segurou minha tia. Sugeriu minha tia. Mr. Wickfield reconheceu que era possível. Depois de um momento de discussão, propôs a minha tia levá-lo ao colégio para julgar por seus próprios olhos. De volta, deveríamos visitar algumas casas onde eu pudesse ficar bem entregue. Minha tia aceitou a proposta e saímos os três, quando ele parou para dizer-me: mas o nosso amiguinho poderia ter suas razões para não nos acompanhar. Creio que andaríamos melhor deixando-o aqui. Minha tia parecia disposta a impugnar a proposta, mas, para facilitar as coisas, eu disse que estava pronto a atender a Mr. Wickfield e voltei para o gabinete onde me sentei na cadeira que já ocupara. Essa cadeira achava-se em frente a um corredor que dava para um pequeno quarto, em cuja janela eu vira a pálida face de Uriah Heep. Depois de ter levado o cavalo a uma estrebaria dos arredores, ele se pôs de novo a escrever e, de vez em quando, me olhava furtivamente. Tentei várias vezes escapar aos seus olhares, que mais pareciam sóis vermelhos. Examinavam o mapa no lado oposto da sala ou liam jornais, mas não me deixavam, e cada vez que eu espiava daqueles 2 focos ardentes, tinha a certeza de vê-los ou postos em mim, ou se esquivando num movimento brusco. Por fim, depois de longa ausência, minha tia e Mr. Wickfield reapareceram para meu alívio. O resultado das suas pesquisas não era satisfatório quanto seria de desejar. Porquanto, se as vantagens do colégio eram incontestáveis, as casas onde eu pudesse ficar não haviam agradado a minha tia. Que coisa aborrecida, disse ela. Não sei o que fazer, Trot. É realmente muito aborrecido, concordou Mr. Wickfield. Mas eu lhe digo o que poderá fazer, Miss Trotwood. Vejamos, disse minha tia. Deixe seu sobrinho aqui por enquanto. É um rapaz tranquilo. Não me causa o menor transtorno. É casa própria para estudo, tão tranquila como um convento e quase tão espaçosa. Deixe-o aqui. A proposta era evidentemente do gosto de minha tia. Contudo, ela hesitava em aceitar por delicadeza, como eu. Vamos, Miss Trotwood, disse Mr. Wickfield. Não há outro meio de resolver a dificuldade. É somente um arranjo temporário, a senhora sabe. Se não servir, se nos aborrecermos mutuamente, poderemos sempre nos separar, mas, enquanto isso não se der, ter-se a tempo de procurar o que melhor convenha. Presentemente, porém, a senhora não tem melhor providência a tomar. Eu lhe agradeço muito, disse minha tia.
E vejo que ele pensa como eu, mas... Ora, já sei o que quer dizer, exclamou Mr. Wickfield. Eu não quero forçá-la a aceitar favores de mim. Miss Trotwood, a senhora pagará a pensão se quiser. Não brigaremos pelo preço e pagará se quiser. Essa condição, disse minha tia. Sem nada diminuir o meu reconhecimento, põe-me mais à vontade. Deixá-lo-ei aqui com muito gosto. Então venha ver minha pequena dona de casa, disse Mr. Wickfield. Subimos uma velha escada de carvalho com um corrimão tão largo que poderíamos subir comodamente por ele e entramos num velho salão meio sombrio, iluminado por 3 ou 4 estranhas janelas. Havia nos vãos cadeiras de carvalho que pareciam feitas das mesmas árvores empregadas no soalho envernizado e nas vigas do teto. O salão estava lindamente mobiliado com um piano e diversas peças vistosas em verde e vermelho. Nos vasos havia flores. Todos os cantos e desvãos eram guarnecidos com um pequeno móvel, mesinha, console, estante ou banqueta. Sentia-se numa verdadeira atmosfera de repouso e asseio, que já caracterizava a casa exteriormente. Mr. Wickfield bateu numa porta envidraçada e uma menina mais ou menos de minha idade apareceu dando-lhe um beijo. Reconheci imediatamente nas suas feições a expressão doce e serena da dama cujo retrato eu virei embaixo. Demonstrava um ar alegre e feliz, o que não impedia de que suas maneiras transparecessem uma tranquilidade de alma que jamais hei de esquecer. Aqui está a minha pequena dona de casa, minha filha Inês, disse Mr. Wickfield. Quando vi a entonação dessas palavras e vi o carinho com que ele a mostrava, compreendi que ela era o único fim de sua vida. Um pequeno molho de chaves pendia de sua cintura e ela apresentava, na verdade, ares de uma dona de casa bastante grave e entendia no governo daquela velha morada. Ouvi com um ar de interesse o que seu pai lhe disse de mim, e quando este terminou, ela convidou minha tia a subir a fim de ver o meu aposento. Subimos todos. Ela nos mostrou o caminho e abriu a porta de um quarto espaçoso. Em resumo, um magnífico quarto. Não me lembro onde e quando havia visto na minha infância vitrais de igreja, nem me lembro dos assuntos que representavam. Só sei que quando a vi chegar ao topo da escada e voltar-se para nos esperar, envolta numa luz velada, me lembrei dos vitrais que havia visto, tendo ali em diante o seu brilho doce e puro se associado no meu espírito à lembrança de Inês Wickfield. Minha tia estava tão satisfeita quanto eu diante dos arranjos feitos, e descemos juntos muito felizes e reconhecidos. Ela não quis ficar para jantar, receosa de chegar à noite em casa com seu famoso cavalo tordilho. E eu creio que Mr. Wickfield já a conhecia bem demais para insistir. Serviram-lhe, pois, apenas uma merenda. Inês voltou para junto de sua governanta e Mr. Wickfield para o seu gabinete. Deixaram-nos a sós para nos despedirmos à vontade. Minha tia disse-me que Mr. Wickfield me arranjaria tudo o que eu viesse a desejar e que nada me faltaria. Depois juntou os melhores conselhos e as palavras mais afetuosas. Trot, disse ela, procure honrar-se a si próprio, a mim e a Mr. Dick, e que Deus o acompanhe. Eu estava muito comovido, e tudo quanto pude fazer foi agradecer-lhe, encarregando-a de apresentar todas as minhas amabilidades a Mr. Dick. Fuja sempre a menor baixeza, nunca minta e nunca seja cruel. Evite esses 3 defeitos, Trot, e eu sempre confiarei em você. Eu prometi do melhor modo que pude que não abusaria da sua bondade, nem esqueceria suas recomendações. O cavalo está à minha espera, disse minha tia. Eu parto, você fica. A essas palavras, abraçou-me rapidamente e saiu da sala batendo a porta atrás de si. Fiquei a princípio um pouco surpreso com essa partida brusca e receei havê-la desagradado. Mas espiando da janela, vi-a subir no carro com ar abatido e afastar-se sem erguer os olhos. Compreendi melhor então o que ela sentia e não fiz mais injustiça de pensar que ela estivesse desgostosa de mim. Jantava-se às 5 horas em casa de Mr. Wickfield. Eu já me reanimara e sentia certo apetite. Havia apenas 2 talheres.
Entretanto, Inês, que havia esperado seu pai no salão, desceu com ele e sentou-se à sua frente. Imaginei que ele não jantaria sem ela. Depois do jantar, subiu-se ao salão para um cantinho confortável, e aí Inês trouxe a seu pai um copo e uma garrafa de vinho do Porto. Ele não encontraria o mesmo sabor na sua bebida favorita se fosse servida por outras mãos. O velho aí passou horas bebendo uma boa porção de vinho, enquanto Inês tocava piano. Trabalhava e conversava com ele comigo. Ele se expandia e participava da nossa alegria de vez em quando, mas havia momentos em que contemplava a filha e depois mergulhava no silêncio e no sonho. Parecia-me que ela percebia isso e procurava arrancá-lo às suas meditações com uma pergunta ou uma carícia. Ele então despertava e deitava mais vinho no copo. Inês fez as honras do chá e o tempo foi passando, como após o jantar até a hora do sono. Seu pai apertou-a então nos braços, beijou-a e pediu velas para o seu gabinete. Eu subi para dormir também. À tardinha eu saíra um momento à rua para espiar as velhas casas e a bela catedral e refletia em como havia atravessado a cidade na minha viagem de vinda, passando sem saber pela casa onde devia morar. De volta avistei Uriah Heep, que fechava o escritório. Sentia-me comunicativo, pelo que lhe disse algumas palavras e estendi-lhe a mão ao afastar-me. Mas que mão úmida e fria era dele! Pareceu-me a mão de um espectro. Esfreguei as minhas para aquecê-las e, como para fazer desaparecer o último vestígio do odioso contato. Tal preocupação ainda me perseguia quando subi ao meu quarto, onde eu ainda conservava a impressão daquela mão úmida e fria. Debruçando-me na janela, vi uma das figuras da barra de ferro me olhar de banda. Pareceu-me Uriah Heep, que subira, não sei como, até lá, e eu tratei logo de fechar a janela. Capítulo 16. Sou um novo rapaz, em muitos sentidos. No dia seguinte, depois do almoço, a vida escolar recomeçou para mim. Mr. Wickfield conduziu-me ao teatro dos meus futuros estudos. Um edifício austero no fundo de um pátio de aspecto científico, em harmonia com os corvos e as gralhas, que desciam das torres da catedral a fim de passearem em atitude doutoral sobre a relva. Fui apresentado ao meu novo mestre, Dr. Strong. O Dr. Strong pareceu-me tão enferrujado como a pesada grade de ferro que ornava a fachada da casa, e quase tão maciço e pesado como as grandes esferas de pedra colocadas sobre pilares cor de tijolo, tal qual um jogo de bolas gigantescas para o tempo se divertir. Ele se achava na sua biblioteca. As suas vestes estavam mal escovadas, os cabelos mal penteados, as presilhas dos calções desafiveladas, as polainas desabotoadas e os sapatos escancarados como duas cavernas. Lançou para mim os olhos apagados que me lembraram os de um velho cavalo cego que eu tinha visto pastando capim e tropeçando nos túmulos do cemitério de Blunderstone. Disse sentir-se satisfeito por me ver, estendendo-me a sua mão inerte com a qual eu não sabia que fazer. Havia, porém, perto do Dr. Strong, uma jovem criatura muito bonita que trabalhava. Ele a chamava de Annie, e eu supunha que fosse sua filha. Ela se ajoelhou no tapete para amarrar os sapatos do Dr. Strong e abotoar-lhe as polainas, gesto que fez rapidamente com muita graça. Quando saímos para a sala de estudo, fiquei muito admirado ao ouvir Mr. Wickfield despedir-se dela chamando-a Mistress Strong, o que me fez supor que ela seria a esposa de um filho do doutor. Foi o próprio Dr. Strong quem me dissipou inconscientemente as dúvidas. A propósito, Wickfield, disse ele parando num corredor com a mão em meu ombro. Você não achou ainda um lugar que possa convir ao primo de minha mulher? Ainda não, respondeu Mr. Wickfield. Desejaria que isso se arranjasse o mais depressa possível, porque Jack Maldon é pobre e ocioso, e aí estão dois males que acarretam muitas vezes males ainda maiores. E é como diz o Dr. Watts, o diabo tem sempre trabalho para as mãos ociosas. Na verdade, doutor, disse Mr. Wickfield, se o Dr. Watts conhecesse bem os homens, poderia escrever com a mesma segurança.
O diabo tem sempre trabalho para as mãos ocupadas. As pessoas ocupadas participam do mal no mundo, tenha certeza disso. Que tem feito, há um século ou dois, as pessoas mais preocupadas em adquirir dinheiro ou poder. Não acredita você que também tenham feito inúmeros males? Jack Maldon não trabalhará muito para conseguir uma ou outra coisa, disse o doutor, coçando o queixo com ar pensativo. É possível, disse Mr. Wickfield. E você faz-me voltar à questão de que eu me havia desviado, acrescentou com alguma hesitação. Não pude ainda alocar Mr. Jack Maldon. Penso ter adivinhado o motivo que fez você tomar esta decisão, e é isso que torna a coisa mais difícil. O motivo é alocar de um modo decente um primo de Annie e seu amigo de infância. Sim, eu sei, disse Mr. Wickfield. Na Inglaterra ou no estrangeiro? Sim, disse o doutor, admirando-se evidentemente da afetação com que o outro pronunciara essas palavras. A expressão é sua própria, acrescentou Mr. Wickfield. Ou no estrangeiro. Sem dúvida. Aqui ou fora daqui. Uma coisa ou outra? Isto lhe é indiferente? Sim. Sim? Insistiu o outro admirado. Completamente indiferente. Você tem motivo para dizer no estrangeiro e não na Inglaterra? Não. Acredito porque é o senhor quem me diz. Minha tarefa teria sido muito mais simples se eu soubesse disso antes, mas confesso que tinha sobre o caso ideias muito diferentes. Dr. Strong encarou-o com um ar surpreso e desapontado e sorriu para mim de modo a dar-me bastante coragem. Ele era tudo bondade e doçura, aliadas a uma grande simplicidade de maneira sempre que se lhe dissipava a frieza produzida pela idade e pelos longos estudos. O doutor caminhava diante de nós a passo rápido e desigual, falando sozinho, e eu notei que Mr. Wickfield sacudia a cabeça pensando que eu não ouvia. A sala de estudos era grande e colocada no canto mais sossegado da casa, de onde se distinguia pelo menos meia dúzia das pesadas esferas, e um jardim de ar respeitável onde amadureciam pêssegos, e havia 2 grandes ficus em caixões crescendo em frente às janelas. Cerca de 25 alunos estudavam no momento da nossa chegada. Todos se levantaram para saudar o doutor e ficaram de pé quando nos viram, a Mr. Wickfield e a mim. Um novo aluno, senhores, disse o doutor. Trotwood Copperfield. Um moço chamado Adams, que dirigia a classe, desejou-me as boas-vindas. Sua gravata branca dava-lhe o ar de um jovem ministro anglicano e que não o impedia de ser muito amável e alegre. Designou o meu lugar e apresentou-me aos diferentes professores. Parecia-me que há muito tempo não achava tal camaradagem e não via outros rapazes da minha idade, a não ser Mick Walker e Fécula de Batata, e senti uma coisa estranha, fato, aliás, tão comum na minha vida. Sentia que tinha atravessado uma existência de que eles não faziam a mínima ideia e possuíam uma experiência superior à minha idade e condição. Tinha perdido durante o longo tempo, ou o curto tempo, tanto faz, passado em casa de Murdstone e Grimby, o hábito dos jogos e das diversões da minha idade. Quanto à instrução, o pouco que eu havia aprendido outrora desaparecera de tal maneira da memória que, quando me examinaram, eu não sabia nada e puseram-me na última classe do internato. Porém, por mais preocupado que estivesse com minha inaptidão nos exercícios corporais e com a minha ignorância nos estudos, eu me sentia muito mais descontente pensando no abismo que a minha experiência das coisas e a ignorância dos colegas cavava entre nós. Perguntava a mim mesmo o que eles pensariam se soubessem que eu conhecia intimamente a King's Bench Prison. Não revelariam seus modos, tudo o que eu havia feito na companhia de Micawber, as vendas no Monte de Socorro, os empréstimos sob penhor e as ceias que resultavam desses empréstimos?
Quem sabe se algum dos meus camaradas não me teria visto atravessar Canterbury fatigado e maltrapilho? Que diriam eles? Que tão pouca importância davam ao dinheiro, se soubessem como eu apurava os vinténs a fim de comprar diariamente carne e cerveja, ou nacos de pudim necessários à minha subsistência. Que efeito produziria sobre essas crianças que não conheciam a vida das ruas de Londres saberem que eu tinha frequentado os piores quarteirões dessa grande cidade, por maior que fosse a vergonha que eu tivesse disso tudo? Eu estava tão obcecado por essas ideias nos primeiros dias que passei em casa do Dr. Strong, que regulava com cuidadosa ansiedade meus olhares e meus movimentos. Ficava inquieto logo que um camarada se aproximava e fugia assim que a aula findava, com medo de comprometer-me se correspondesse às suas amistosas condescendências. Mas a influência do meio na respeitável casa de Mr. Wickfield era tal que se foram dissipando esses complexos. Ao subir para o meu quarto tão vasto e arejado, a meia luz solene e grávida escada de carvalho ia desfazendo minhas dúvidas e receios, lançando sobre o passado uma obscuridade propícia. Fiquei no primeiro dia estudando no quarto até a hora do jantar. Saímos da escola às 3h. E desci com a esperança de ser um dia uma estudante razoável. Inês estava na sala à espera do pai, preso ao gabinete a negócio. Recebeu-me com um sorriso encantador e perguntou-me o que eu pensava do colégio. Respondi que esperava dar-me bem nele, mas que não tinha ainda me acostumado. Nunca esteve num internato? Perguntei-lhe. Ao contrário, vivo nele diariamente. Ah, mas quer dizer aqui em sua casa? Papai não poderia passar sem mim, disse ela suspirando e meneando a cabeça. É necessário que ele tenha uma dona de casa, você sabe. Ele lhe quer muito, não é? Ela assentiu e foi até a porta a fim de ver se ele subia para o seu encontro na escada. Voltou sem nada a ver. Mamãe morreu quando eu nasci. Dela só conheço o retrato que está lá embaixo. É aquele que ontem você estava olhando? Sabia de quem era? Sim, disse-lhe. Parece-se tanto com você? É o que diz papai, acrescentou ela com satisfação. Ah, ele o que vem. E lhe correu ao encontro. Seu rosto se iluminou de prazer e ambos entraram de mãos dadas. Ele me recebeu cordialmente e afirmou que eu seria muito feliz com o Dr. Strong, o melhor dos homens. Há alguns que abusam da sua bondade por ser ele o homem menos desconfiado que existe. Você jamais seja um desses, Trotwood. Se a ingenuidade dele é um mérito ou uma falha, pouco importa. Ele é digno de ser estimado e considerado. Pareceu-me que ele falava contrariado e descontente com qualquer coisa, mas não tive tempo de apurar ao certo. Anunciaram o jantar e fomos ocupar na mesa os mesmos lugares da véspera. Já tínhamos nos sentado quando Uriah Heep mostrou sua cabeça ruiva e a mão descarnada à porta. Mr. Maldon queria dar uma palavra ao senhor. Como? Não faz um minuto que estive com Mr. Maldon, disse-lhe o patrão. É verdade, mas ele voltou para lhe dar mais uma palavra. Conversando assim, entreaberta a porta, Uriah me olhava Inês, os pratos, os talheres, embora fingisse olhar somente o patrão. Peço-lhe perdão. É somente para lhe dizer que, refletindo... Aqui um novo interlocutor afastou a cabeça de Uriah e apresentou a sua. Desculpem a indiscrição, continuou. Mas, já que não tive o direito de escolha, quanto mais depressa partir, tanto melhor será. Minha prima Anne me disse, quando conversamos sobre esse negócio, que estimaria mais ter seus amigos junto dela do que vê-los exilados. E o velho doutor... Quer referir-se ao Dr. Strong? Interrompeu gravemente Mr. Wickfield. Não sei se é o Dr. Strong. Eu o trato por velho doutor e é a mesma coisa. O senhor sabe. Não sei, respondeu Mr. Wickfield. Pois bem, o Dr. Strong, como diz o senhor, parecia ser da mesma opinião, mas pelo que há pouco o senhor me propôs, ele certamente mudou de ideia.
Neste caso, nada mais tenho a dizer, e quanto mais cedo partir, melhor será. Voltei para dizer-lhe isso. Pois ouça. De uma coisa pode ter certeza. Nunca há de sentir embaraços, Mr. Maldon. Pode contar que isso não se dará, disse Mr. Wickfield. Obrigado, disse o outro. A cavalo dado não se olham os dentes. Se não fosse assim, eu diria que melhor valera deixar minha prima Anne e arranjar as coisas a seu jeito. Suponho que ela só teria a vir com o velho doutor. O senhor insinua que Mistress Strong só teria que dizer ao marido: quero isso assim, não é? Disse Mr. Wickfield. Perfeitamente, confirmou o outro. Não teria de dizer senão que desejava fossem as coisas arranjadas de tal maneira que tudo corresse naturalmente. E por que naturalmente, Mr. Maldon? Porque ela é uma moça encantadora, e o velho doutor, isto é, o Dr. Strong, não é precisamente um moço. Não desejo ofender ninguém, quero dizer somente que acho necessário e razoável ao menos uma compensação para um casamento desse gênero. Compensação? Para a mulher? Perguntou gravemente Mr. Wickfield. Para a mulher, sim, respondeu Mr. Jack Maldon, rindo. Mas, percebendo que o outro continuava a jantar grave e impassível, acrescentou: já disse afinal o que queria dizer. Peço perdoar a indiscrição e me retiro. Seguirei os conselhos e considerarei este negócio como exclusivo entre nós dois. Não faria a menor alusão a ele em casa do doutor. Já jantou? Perguntou Mr. Wickfield, mostrando-lhe a mesa. Obrigado. Vou jantar com a prima Anne. Adeus. Mr. Wickfield, sem se levantar, acompanhou-o com um olhar distraído. Mr. Maldon era, segundo observei, um rapaz estróina, bonito, loquaz, com um ar confiante e audacioso. Foi esta a primeira entrevista com ele. Não esperava vê-lo tão cedo ou ouvir falar nele pela manhã. Depois do jantar, dirigimos-nos à sala, e tudo se passou como na véspera. Inês colocou os copos e a garrafa no mesmo canto. Mr. Wickfield aí se instalou e bebeu copiosamente. Inês tocou o piano, trabalhou, conversou, e quando eu trouxe meus livros, lançou sobre eles um olhar mostrando-me o que sabia. Ela era mais instruída do que dizia ser, e indicando-me a melhor maneira de estudar e compreender. Relembro ainda seus modos modestos, calmos, regulares. Ouço ainda sua doce voz ao escrever estas palavras. A influência benéfica que ela mais tarde exerceu sobre mim começou então a fazer sentir-se em meu espírito. Estimo Emilinha, e não posso dizer que estimo Inês do mesmo modo, mas sinto que a bondade, a paz e a verdade habitam com esta, e que a doce luz desse vitral que outrora vi numa igreja e ilumina sempre, e a mim também, quando me acho junto a ela e a todos os objetos que nos cercam. A hora de deitar-se chegou para ela. Ia retirar-me também e estendi a mão a Mr. Wickfield. Porém, este me reteve para dizer: o que prefere você, Trotwood? Ficar aqui ou deixar-nos? Prefiro ficar aqui, respondi vivamente. Diz isso com toda a convicção? Se o senhor permite e se isto lhe convém. Mas a vida que levamos aqui é um pouco triste, meu rapaz. Eis o que receio, disse ele. Não será mais triste para mim do que é para Inês. Do que para Inês? Repetiu ele, encaminhando-se lentamente para o grande fogão. Do que para Inês. Talvez ele houvesse bebido naquela noite até ficar com os olhos injetados. Eu não os via então, pois o seu olhar estava cravado no assoalho e ele cobria os olhos com as mãos, mas o percebera um pouco antes. Será que minha Inês está farta de mim? Murmurou ele. Bem sei que nunca me fartarei dela, mas isto é diferente, muito diferente. Era uma reflexão que ele fazia para si. Eu fiquei, pois, imóvel. É uma velha casa um pouco triste, continuou ele. E nossa vida é bem monótona,
mas é preciso que ela fique junto de mim. O pensamento de que posso morrer e deixar minha filha querida, ou que este querido tesouro possa morrer e deixar-me, perturba já como um espectro os meus mais felizes momentos. E não penso afogá-lo senão no... Ele não pronunciou a palavra, mas dirigiu-se lentamente para a mesa onde se achavam os copos. Fez com ar distraído o gesto de virar a garrafa e pôs-se a andar no quarto. Se este pensamento já é tão cruel de suportar quando ela se acha aqui, o que não seria quando ela estivesse longe? Não. Não posso decidir-me a isso. Apoiou-se contra o fogão e ficou mergulhado de tal maneira em suas meditações que eu não sabia se me devia arriscar a perturbá-lo, retirando-me, ou se devia ficar tranquilo no meu lugar até que ele terminasse. Enfim, ele fez um esforço e seus olhos procuraram-me pela sala. Você quer ficar conosco, Trotwood? Disse ele no seu tom habitual e como se respondesse de pronto a qualquer coisa que eu acabasse de lhe dizer. Estou muito satisfeito com isso. Você nos fará companhia. Ver você aqui nos fará bem. Será bom para mim, bom para Inês e... talvez bom para você mesmo. Para mim estou bem certo, respondi-lhe. Estou muito contente por estar aqui. Você é um excelente rapaz, disse Mr. Wickfield. Enquanto quiser ficar aqui, nos dará muito prazer. Deu-me um aperto de mão e, depois, batendo-me no ombro, disse que quando eu tivesse qualquer coisa a fazer após Inês se retirar, ou quando quisesse ler, podia descer ao seu gabinete se ele lá estivesse, e também se desejasse uma companhia para passar a noite. Agradeci o seu bondoso oferecimento e, como se não estivesse fatigado, acompanhei-o ao seu gabinete com um livro na mão a fim de aproveitar durante meia hora a permissão que ele me tinha dado. Porém, percebendo luz na pequena sala redonda, senti-me logo atraído por Uriah Heep, que exercia sobre mim uma espécie de fascinação. Penetrei nesse aposento e fui encontrar Heep a ler muito atentamente um grande livro, acompanhando cada linha com o dedo descarnado, que deixava nas páginas manchas pegajosas como as de uma lesma. Você está trabalhando até muito tarde esta noite? Disse-lhe eu. Sim, Mr. Copperfield. Ocupando um tamborete em frente dele para lhe falar mais à vontade, notei que ele não sabia sorrir. Abria tão somente a boca e, ao fazer isso, cavava 2 fundos riscos nas bochechas. Era tudo. Não trabalho para o escritório, Mr. Copperfield, disse Uriah. Que faz então? Perguntei-lhe. Tento progredir na ciência do direito. Estudo neste momento a prática de Tid. Ah, que escritor esse Tid, Mr. Copperfield. Meu tamborete era um observatório tão cômodo que notei, vendo-o recomeçar a leitura após essa exclamação, que, enquanto ele acompanhava com o dedo o que lia, suas narinas delgadas, sempre em movimento, serviam de intérprete a seu pensamento. Ele fungava o nariz como os outros piscam os olhos, e estes nele nada traduziam. Será que você é um grande legista? Disse eu depois de havê-lo observado algum tempo em silêncio. Eu, Mr. Copperfield, exclamou Uriah. Oh, não, sou de uma condição muito humilde. Notei que a sensação estranha que me havia feito experimentar o contato de sua mão não era fruto da minha imaginação, porque ele as esfregava sem cessar, como se quisesse secá-las e aquecê-las, enxugando-as depois no lenço. Bem, sei que me acho na mais humilde situação, disse Uriah modestamente, em comparação à dos outros. Minha mãe é também muito humilde. Moramos em casa humilde, Mr. Copperfield, e temos recebido muitos favores. A profissão de meu pai era muito humilde. Ele era coveiro. Que é feito dele? Perguntei. É agora uma gloriosa relíquia, Mr. Copperfield. Felizmente, temos sido muito amparados. Que benefício do céu, por exemplo, viver na casa de Mr. Wickfield. Perguntei a Uriah se vivia aí há muito tempo. Há 4 anos já, Mr. Copperfield.
disse Uriah, fechando o livro depois de haver cuidadosamente marcado a página em que havia parado. Vim para junto dele 1 ano após a morte de meu pai. E que grande benefício foi este! Quanto devo à bondade de Mr. Wickfield, que me permite fazer gratuitamente estudos que estão acima das forças de minha mãe e minhas. Suponho que, uma vez terminados os seus estudos de direito, você terá seu título de advogado, disse eu. Com a ajuda de Deus, Mr. Copperfield, respondeu Uriah. Quem sabe se você não será um dia sócio de Mr. Wickfield? Acrescentei eu para lhe dar prazer. E então haverá a firma Wickfield e Heep, ou talvez Heep, sucessor de Wickfield. Oh, não, Mr. Copperfield, disse Uriah meneando a cabeça. Acho-me numa situação muito humilde para aspirar tanto. Ele se assemelhava de um modo flagrante à figura esculpida na extremidade da trave, próxima à minha janela, sentado assim humildemente, lançando-me olhares de través com a boca aberta e as faces repuxadas simulando um sorriso. Mr. Wickfield é um excelente homem, Mr. Copperfield, disse Uriah. Mas, se o senhor o conhece há muito tempo, deve saber isso melhor do que eu. Repliquei que me achava convicto disso, mas que não o conhecia há muito tempo, embora ele fosse um amigo de minha tia. Ah, por falar nisso, disse Uriah, sua tia é uma senhora muito amável. Quando ele queria demonstrar entusiasmo, contorcia-se do modo mais estranho. Nunca vi nada mais esquisito. Por isso, não dei importância aos cumprimentos que ele fazia à minha tia, distraído com as contorções de serpente que lhe abalavam o corpo todo da cabeça aos pés. Uma senhora muito amável, insistia ele. Ela tem grande admiração por Inês, penso eu, Mr. Copperfield. Respondi-lhe audaciosamente que sim, embora nada soubesse quanto a isso, Deus me perdoe. Todos serão da mesma opinião, afirmei. Oh, agradeço-lhe essa observação, disse Uriah Heep. O que o senhor diz é a pura verdade. Mesmo na humildade da minha situação, sei que isto é bem verdade. Oh, obrigada, Mr. Copperfield. Ele contorceu-se tanto que, na exaltação do seu entusiasmo, pulou do tamborete e só assim começou a fazer seus preparativos para se retirar. Minha mãe já deve estar me esperando, disse ele consultando um relógio ordinário que tirou da algibeira. Ela com certeza está inquieta, pois somos muito ligados. Se quiser um dia nos ir ver e tomar uma xícara de chá em nossa humilde residência, seremos muito felizes em recebê-lo. Respondi que iria lá com o maior prazer. Obrigada, Mr. Copperfield, disse Uriah, colocando o seu livro sobre uma mesinha. Creio que o senhor ficará aqui algum tempo? Disse-lhe acreditar que ficaria em casa de Mr. Wickfield todo o tempo que durasse meus estudos. Ah, na verdade acredito que o senhor é quem tem muita chance de se tornar sócio de Mr. Wickfield, Mr. Copperfield. Contestei que tivesse semelhante intenção e que alguém houvesse pensado nisso por mim. Porém, Uriah teimava em insistir diante dos meus protestos. Oh, sim, Mr. Copperfield, o senhor tem muita chance. E, sim, de certo, Mr. Copperfield, nada há de mais provável. Afinal, ao terminar seus preparativos, perguntou-me se eu lhe permitia apagar a vela e, diante da minha resposta afirmativa, apagou-a logo. Depois de me haver dado um aperto de mão, parecia-me que eu acabava de tocar um peixe no escuro, ele entreabriu a porta da rua, saiu e, tendo-a de novo fechado, deixou-me procurar o caminho às apalpadelas, o que eu fiz a custo depois de ter esbarrado em um tamborete. Foi por isso, de certo, que sonhei com ele uma boa parte da noite, e que, entre outras coisas, o vi lançar ao mar a casa de Mr. Peggotty para uma expedição corsária, levando ao mastro principal um pavilhão negro com a divisa "A Prática, por Tid", e nos conduzindo sob esse signo diabólico, a Emilinha e a mim aos mares da Espanha para nos afogar. No dia seguinte, no colégio, consegui vencer a timidez e, no dia imediato, ainda mais.
O meu embaraço ia desaparecendo aos poucos, de modo que, no fim de 15 dias, me achava completamente familiarizado com os meus novos camaradas e muito feliz no meio deles. Era desajeitado em todos os jogos e estava muito atrasado nos estudos, mas contava com a prática para me aperfeiçoar no primeiro desses pontos e com meu trabalho assíduo para fazer progresso no outro. Por consequência, entreguei-me de corpo e alma à obra, quer nas aulas, quer no recreio. E não perdi meu tempo. A vida que tinha levado em casa de Murdstone e Grimby pareceu-me logo tão afastada que eu mal me recordava dela, ao passo que minha nova existência se me tinha tornado tão habitual que parecia não ter eu feito jamais outra coisa. O colégio do Dr. Strong era excelente e parecia-se tão pouco com o de Mr. Creakle, como a noite como o dia. Era dirigido com muita ordem e respeito de acordo com os melhores métodos. Nas ocasiões oportunas, apelava-se para a honra e a boa-fé dos alunos, com a firme intenção de assumir a existência dessas qualidades enquanto não dessem prova do contrário. Tal confiança produzia os melhores resultados. Percebíamos todos que tínhamos a nossa parte na direção do estabelecimento e que a nós competia manter-lhe a reputação e a honra. Desse modo, éramos todos dedicados à casa. Posso garantir isso por mim e por todos os meus camaradas. Estudávamos com toda a aplicação a fim de honrarmos o doutor. Divertíamos-nos muito no recreio e gozávamos da mais ampla liberdade. Apesar disso, desfrutávamos de boa reputação na cidade e os nossos modos de conduta raramente prejudicavam a fama do Dr. Strong e de sua instituição. Alguns dos mais velhos moravam em casa do doutor, e deles foi que soube alguns detalhes de sua vida. Não havia ainda um ano que ele tinha desposado a bela jovem que eu vira no seu gabinete. Foi da parte dele um casamento de amor. Ela não tinha um vintém, porém possuía em compensação, pelo que diziam nossos camaradas, uma enorme quantidade de parentes pobres, prontos sempre a invadir a casa do marido. Atribuíam-se às suas constantes distrações as pertinazes investigações que ele fazia sobre as raízes gregas. Na minha inocência, ou antes, na minha ignorância, supus ver no doutor uma espécie de mania botânica, tanto mais quanto ele vivia olhando para o chão quando andava. Somente muito mais tarde, descobri tratar-se de raízes das palavras, pois ele desejava escrever um novo dicionário. Adams, que era o primeiro da classe e tinha disposições especiais para matemática, havia feito o cálculo do tempo que o tal dicionário levaria para ser escrito, segundo o plano adotado e perante os resultados já conseguidos. 1649 anos, a partir do último aniversário do doutor, que havia feito 62 anos. Quanto ao doutor, era o ídolo de todos os alunos e seria necessário que houvesse maus elementos no colégio para que fosse de outra forma. Ele era o melhor dos homens, de uma boa-fé tão simples que seria capaz de eternecer até os corações de pedra das bolas enfileiradas ao longo da parede, quando caminhava de cá para lá ao longo do pátio próximo à grade, sob os olhares dos corvos e gralhas que o observavam virando a cabeça com ar de pena, como se tivessem certeza de que conheciam muito melhor do que ele as coisas deste mundo. Se um vagabundo qualquer pudesse se aproximar dele bastante para fazê-lo ouvir suas lamentações, podia ficar certo de obter de sua caridade o necessário para passar à vontade 2 dias. Sabia-se bem disso na casa, de modo que os professores e discípulos mais velhos saltavam muitas vezes pela janela para expulsar os mendigos do pátio antes que o doutor se apercebesse de sua presença, e muitas vezes mesmo fazia-se isso bem perto dele sem que nem o notasse. Uma vez saído de seus domínios e desamparado, ele era como um cordeiro perdido, presa do primeiro desalmado que quisesse tosá-lo. Ele de boa vontade tiraria a camisa para dar. Entre nós, tinha curso uma história, datando de não sei que época e baseada não sei em que fundamentos, mas que eu acreditava ser verdadeira. Dizia-se que num dia de inverno muito frio, o doutor havia dado suas polainas a uma mendiga que logo suscitara grande escândalo na vizinhança, exibindo de porta em porta uma criancinha embrulhada nessa roupa improvisada,
E isso com enorme surpresa, pois as polainas do doutor eram tão conhecidas como as torres da catedral. A lenda acrescentava que a única pessoa que não reconheceu foi o próprio doutor, que as viu algum tempo depois no mostruário de um boteco de má reputação, onde se comprava toda sorte de mercadoria a troco de um copo de genebra. E as examinou com ar de aprovação, como se notasse nelas algum novo aperfeiçoamento no talhe que lhes dava assinalada vantagem sobre as dele. Encantador era ver os modos do doutor com sua linda e jovem mulher. Tinha uma maneira tão afetuosa, paternal, de testemunhar a ela sua ternura, que parecia resumir por si só todas as virtudes desse bom homem. Eram vistos frequentemente passeando no jardim perto das latadas, e eu tinha a ocasião de observá-los de perto no gabinete ou na sala. Parecia-me que ela tinha grandes cuidados e o amava muito. Porém, o interesse que ela ligava ao dicionário era pequeno, embora as algibeiras e a copa do chapéu do doutor estivessem sempre atulhadas de alguma folha do grande trabalho, cujo plano ele explicava passeando com ela. Eu via muitas vezes Mistress Strong, desde o dia em que Mr. Wickfield me apresentou ao doutor. Ela tornou-se de simpatia por mim e continuou sempre a demonstrar-me interesse. Além disso, ela estimava muito Inês e vinha vê-la frequentemente. Parecia recear contudo Mr. Wickfield. Quando vinha à nossa casa à noite, evitava sua oferta para levá-la de volta, e era a mim que pedia para acompanhar. Às vezes, quando alegremente atravessávamos o pátio da catedral, sem contar avistar alguém, víamos aparecer Mr. Jack Maldon, que se fingia admirado por nos encontrar. A mãe de Mistress Strong muito me agradava. Chamava-se Mistress Markleham, mas no colégio nós a apelidáramos de veterana, em reconhecimento à tática com que fazia manobrar o numeroso exército de parentes que comandava contra o doutor. Era uma pequena mulher de olhos penetrantes. Quando em trajes de grande gala, trazia sempre uma eterna touca ornada de flores artificiais e 2 borboletas adejando entre as flores. Dizia-se entre nós que a tal touca tinha vindo certamente da França e, com efeito, não podia porvir senão dessa nação engenhosa. O que sei é que ela aparecia onde quer que se apresentasse Mistress Markleham, a qual tinha um cesto hindu para levá-la às casas onde devia passar as noites, e que as borboletas tinham o dom de adejar tão ágeis, tão ativas como as diligentes abelhas, se bem que não produzissem senão despesas para o doutor. Pude observar a veterana. Diga-se, sem faltar o respeito, certa noite que se me tornou memorável por um outro incidente que vou narrar. O doutor recebia algumas pessoas por ocasião da partida de Mr. Jack Maldon para as Índias, onde ele ia entrar como cadete num regimento, creio, tendo afinal Mr. Wickfield dado uma solução ao caso. Era a data do nascimento do doutor. Tínhamos tido o feriado e feito nossos presentes pela manhã. Adams havia pronunciado um discurso em nome de todos os alunos e nós tínhamos aplaudido calorosamente, o que fizera chorar ao doutor. À noite, Mr. Wickfield, Inês e eu fomos à casa dele tomar chá. Mr. Jack Maldon já aí se achava. Mistress Strong, de branco, tocava piano no momento de nossa chegada e ele inclinava-se sobre ela para virar as páginas da música. Ela me pareceu um pouco mais pálida que de costume, porém estava linda, admiravelmente linda. Esqueci-me de lhe apresentar meus cumprimentos pelo seu aniversário, doutor, disse a mãe de Mr. Strong depois que nos sentamos. Acredito que sejam muito mais que meros cumprimentos de minha parte. Permita desejar-lhe um ano feliz seguido de muitos outros. Agradeço-lhe, minha senhora, respondeu o doutor. Muitos, muitos e muitos ainda, continuou a veterana. Não só para sua felicidade, mas também para a de Anne, de Jack Maldon e de todos os presentes. Parece-me ontem, Jack, quando você era ainda menino, dando no ombro de Mr. Copperfield, que o vi fazer declarações de amor a Anne atrás dos pés de groselha no quintal de nossa casa. Minha querida mamãe, disse Mr. Strong. Que ideia é essa sua?
Anne, deixe de tolices, replicou sua mãe. Se você cora por isso, agora que é uma velha mulher casada, quando deixará então de corar? Velha? Exclamou Mr. Jack Maldon. Anne, essa é boa. Sim, Jack, replicou a veterana. Ela já é velha de fato. Não quero dizer que seja velha pela idade. Suponho não ser tão simplória que acredite ser velha uma jovem de 20 anos. Mas sua prima é a esposa do doutor. E é por isso que merece o título respeitável que dou. E é uma felicidade para você que sua prima seja a esposa do doutor. Você encontrou nele um amigo devotado e influente que continuará, estou certa, a protegê-lo se você merecer. Não sou orgulhosa. Não hesito em proclamar que há na nossa família pessoas que têm necessidade de um amigo. Você, por exemplo, está nesse caso. O doutor, generoso como era, fez com a mão um sinal como para dizer que isso não valia a pena e para poupar a Mr. Jack Maldon nova manifestação de agradecimento. Mistress Markleham, porém, mudou de assento para ficar mais perto do doutor e, apoiando o leque sobre o braço do genro, continuou. Não, meu caro doutor. Peço desculpar-me se insisto sobre esse assunto que excita em mim muitos sentimentos tão vivos. É uma verdadeira mania minha. Porém, o senhor é um benfeitor para todos nós. O seu casamento com Anne foi a maior felicidade que nos podia acontecer. Qual que? Disse o doutor. Não. Peço-lhe perdão, insistia a veterana. Estamos a sós, com exceção do nosso excelente amigo Mr. Wickfield, e não consinto que me fechem a boca. Reclamo até os meus privilégios de sogra para arralhar-lhe se continuar assim. Sou franca e tenho o coração nas mãos. O que repeti agora foi o que disse logo que o senhor me surpreendeu com o pedido da mão de Anne. Lembra-se? Não que a proposta fosse extraordinária em si. Não sou tão tola para dizê-lo, mas como o senhor havia conhecido seu pobre pai, e como o senhor a tinha visto nascer, eu nunca pensei que pudesse vir a ser o seu marido. Nem de qualquer outra pessoa, para falar a verdade. Pois bem, disse o doutor com bom humor. Não falemos mais nisso. Mas eu quero falar nisso, disse a veterana tapando-lhe a boca com o leque. Faço questão de falar. Vou lembrar o que se passou para que me contradigam se eu estiver enganada. Falei a Anne e contei-lhe o negócio. Minha querida, o Dr. Strong veio procurar-me e encarregou-me de fazer suas declarações e pedir-lhe a mão. Devem compreender que não a pressionei. Anne, fale a verdade logo. Seu coração está livre? Mamãe, respondeu ela chorando. Sou muito moça, o que era verdade. E apenas sei que tenho um coração. Então, minha querida, você pode estar certa de que ele se acha livre. Em todo caso, minha filha, acrescentei, o Dr. Strong está tão agitado que não se pode fazê-lo esperar. Devemos lhe dar uma resposta. Mamãe, disse Anne sempre chorando. Acredita que sem mim será infeliz? Neste caso, eu o estimo e respeito tanto que me casarei com ele. Era negócio decidido, e só então foi que disse a minha filha. Anne, o Dr. Strong não será somente um marido para você. Fará as vezes de seu falecido pai. Substituirá o chefe da família. Representará a ponderação, a posição e, posso afirmar, a fortuna da família. Em suma, será um benfeitor para todos nós. Sim, foi a palavra que eu então empreguei e hoje torno a repetir. Se algum mérito tenho, é a constância. Sua filha havia ficado imóvel e silenciosa durante todo esse discurso, seus olhos cravados no chão. O primo, de pé junto dela, mantinha igualmente os olhos baixos. Ela disse então com voz quase sumida. Mamãe, espero que você tenha terminado. Não, minha Anne querida, replicou a veterana. Absolutamente ainda não acabei. Já que me faz essa pergunta, meu amor, respondo que ainda não acabei.
Devo queixar-me de um pouco de frieza de sua parte para com a sua própria família. E, como nada ganho por dirigir censuras a você, será seu marido que as dirigirei de hora em diante. Agora, meu estimado doutor, olhe essa tola mulherzinha. Quando o doutor se voltou para ela com um sorriso cheio de bondade e doçura, Mistress Strong baixou ainda mais a cabeça. Notei que Mr. Wickfield não a perdia de vista um instante. Quando tive de dizer a esta bichinha ruim, prosseguiu sua mãe, meneando a cabeça e apontando Mr. Strong com o leque, que havia um assunto de família, de que podia e até devia fazê-lo sabedor, ela respondeu-me que falar ao senhor seria o mesmo que pedir um favor, e como o senhor era demasiado generoso, bastando ela abrir a boca para conseguir o que quisesse, não lhe diria coisa alguma. Anne, minha querida, você fez mal, repreendeu o doutor. Privou-me de um grande prazer. Foi exatamente o que eu disse a ela, exclamou a mãe. Da próxima vez, dirigir-me-ei diretamente ao senhor, meu caro doutor. Ficarei encantado, respondeu o doutor. Deveras? Pois bem, então não deixarei o posto, disse a veterana. É negócio resolvido. Tendo, segundo meu modo de julgar, conseguido o que queria, bateu docemente na mão do doutor com o leque que ela previamente havia beijado. Depois voltou com ares vitoriosos para sua cadeira. Chegaram algumas pessoas, entre as quais 2 adjuntos e Adams. A conversa generalizou-se e versou naturalmente sobre Mr. Jack Maldon, sua viagem, o país que ia habitar, seus projetos e esperanças. Ele partia naquela noite depois da ceia. Ia de diligência até Gravesend, onde tomaria o navio. Deveria ficar ausente durante alguns anos, a menos que obtivesse uma licença ou que a saúde o forçasse a voltar mais depressa. Lembro-me de que todos concordaram ser a Índia um país caluniado, e que ali só se tinha de temer um tigre de vez em quando, ou um excessozinho de calor durante o dia. Quanto a mim, encarava Mr. Jack Maldon como um moderno Simba. Dava-me a impressão de ser íntimo amigo de todos os rajás do Oriente e representava-o em minha fantasia, sentado sob dosséis e fumando longos cachimbos dourados, cujos tubos desenrolados teriam mais de 1 milha de comprimento. Mr. Strong cantava muito agradavelmente. Eu o sabia por já tê-lo ouvido cantar. Mas naquela noite não conseguiu, fosse por vergonha dos presentes, fosse por estar sem voz. Tentou um duo com o primo Maldon, mas não pôde emitir a primeira nota sequer. E quando experimentou um solo, sua voz, muito pura no começo, logo se extinguiu. E ela ficou tão perturbada que parou diante do piano com a cabeça inclinada sobre o teclado. O bondoso doutor declarou que ela estava nervosa e propôs para acalmá-la uma sessão de jogos, no que ele era tão forte como em tocar trombone. Notei, entretanto, que a veterana mais que depressa o escolheu para parceiro e que a primeira aprendizagem que ele fez sob sua direção foi para entregar-lhe todo o dinheiro que trazia. O jogo foi muito divertido, graças sobretudo às inúmeras distrações do doutor. Mistress Strong recusou-se a jogar, dizendo não se sentir bem, e o primo Maldon também escapou, alegando ter de preparar as malas, no que de certo nem tanto tempo levou assim, pois reapareceu logo na sala indo sentar-se no divã ao lado da prima. De quando em quando, esta se levantava para espiar o jogo do doutor e dar-lhe um conselho. Estava muito pálida e seu dedo tremia ao indicar as cartas. Mas o doutor, feliz com essas atenções, não dava importância aos detalhes. A ceia não foi tão alegre. Todos tinham o ar de sentir o peso da separação e o embaraço aumentava à medida que a hora da partida se aproximava. Mr. Jack Maldon fazia todos os esforços para sustentar a conversa. Porém, não estava à vontade e não fazia senão transtornar tudo. A veterana aumentava o mal-estar geral, lembrando sem cessar episódios da mocidade de Mr. Maldon. O doutor, convencido, no entanto, de que havia nessa reunião tornado todos muito felizes, estava radiante e acreditava que todos nos achávamos no cúmulo da alegria.
Anne, minha querida, disse ele olhando o relógio e enchendo o copo. Chegou a hora de seu primo partir. Não devemos retê-lo porque a maré não espera ninguém. Jack Maldon, o senhor tem diante de si uma longa viagem para um país estranho, mas o senhor não é o primeiro e certamente não será o último. Os ventos que vais enfrentar têm conduzido milhares de homens à fortuna e têm trazido à pátria com felicidade milhares de outros. É uma coisa emocionante, disse Mr. Markleham. Por qualquer lado que se encare a questão, ver um belo rapaz que se conhece desde a infância partir assim para os confins do mundo, deixando atrás de si todos os amigos e sem saber o que vai encontrar. Um jovem que faz semelhante sacrifício merece apoio e proteção constantes. Continuou ela encarando o doutor. O tempo há de correr rápido para o senhor, continuou o doutor. E rápido há de correr para todos nós. Alguns dentre nós têm razoáveis motivos, pelo curso natural das coisas, para esperar estarem vivos no seu regresso e poderem felicitá-lo. Talvez eu também. Não o fadigarei com longos conselhos. O senhor há muito tempo que tem diante de si um excelente modelo. Sua prima Anne. Imite suas virtudes sempre que puder. Mistress Markleham abandonava-se agitando a cabeça. Adeus, Mr. Jack, concluiu o doutor levantando-se no que foi imitado por todos. Desejo-lhe boa viagem, sucessos na sua carreira e uma volta feliz ao nosso país. Todos beberam a saúde de Mr. Jack Maldon. Foram trocados apertos de mão. Ele se despediu apressadamente de todas as senhoras e precipitou-se para a porta, sendo recebido por uma tempestade de aplausos da parte de seus colegas, que haviam se reunido para esse fim. Corri para aumentar o número de manifestantes, e foi então que vi nitidamente, no meio da poeira e do tumulto, a pessoa de Mr. Jack Maldon no carro, de rosto transtornado, e tendo nas mãos uma fita cor de cereja. Depois de "Vivas!" dados ao doutor e sua mulher, os alunos se dispersaram e eu entrei de novo, vendo todos novamente reunidos. Discutia-se a partida de Mr. Maldon, sua coragem, suas emoções e tudo o mais daí decorrente. Súbito, Mistress Markleham exclamou. Onde está Anne? Na sala não estava Anne e nem mesmo respondeu quando a chamaram. Assim, correram todos à sua procura e ela foi encontrada no vestíbulo caída no chão. A princípio, o assombro foi grande, mas logo se viu tratar-se de um desmaio. Graças aos cuidados que lhe foram dispensados, começou a voltar a si. Então o doutor, que havia apoiado a cabeça de sua mulher em seus joelhos, afastou com a mão os cachos que lhe cobriam o rosto e disse olhando em volta de si. Pobre Anne, ela é tão afetuosa e tão constante. A causa disto é ver-se separada do amigo de infância, daquele dentre seus primos de quem ela mais gostava. Ah, lamento muito. Quando ela abriu os olhos e se viu naquele estado, cercada de todos, levantou-se com o auxílio de um e de outro e virou a cabeça, talvez para descansá-la no ombro do doutor, talvez para escondê-la. Tínhamos voltado todos para a sala a fim de deixá-la sozinha com o doutor e sua mãe. Ela, porém, declarou que já se sentia melhor e gostaria de estar entre nós. Assim foi que a trouxeram e ela se sentou no sofá, muito pálida e ainda muito fraca. Anne, minha querida, disse-lhe a mãe compondo-lhe o vestido. Você perdeu uma de suas fitas? Alguém quer ter a bondade de ir procurá-la? É cor de cereja. Era a que ela trazia no corpete. Procuraram-na por toda parte. Eu também a procurei, mas ninguém a encontrou. Você se recorda se ainda trazia ainda pouco? Perguntou a mãe. Estranhei ver essa mulher, tão lívida ainda há pouco, tornar-se escarlate como fogo ao responder que ainda estava com ela fazia bem pouco tempo, mas que não valia a pena procurá-la. No entanto, novas buscas se fizeram sem resultado. Ela insistiu que desistissem e dessa vez foi obedecida. Finalmente, quando ficou de todo restabelecida, todos se retiraram.
De regresso para casa, íamos andando vagarosamente e Mr. Wickfield mal erguia os olhos para o alto. Quando estávamos chegando, Inês verificou que havia esquecido a sacola de costura. Encantado por poder prestar-lhe um serviço, voltei para buscá-la. Entrei na sala de jantar, onde Inês a tinha esquecido. Tudo se achava na obscuridade e não vi pessoa alguma, mas a porta que dava para o gabinete do doutor estava aberta. Avistei luz ali e entrei para anunciar minha presença e pedir uma vela. O doutor estava sentado junto ao fogo na sua grande poltrona e a esposa estava a seus pés num tamborete. Ele lia para ela em voz alta com um sorriso cheio de benevolência, uma explicação manuscrita de um tópico do famoso dicionário, e ela mantinha os olhos cravados nele. Porém, nunca, em tempo algum, vi rosto com um olhar tão fixo e inexpressivo. O ar impreciso de uma sonâmbula, um terror de pesadelo, o medo do desconhecido. Seus olhos estavam arregalados e os belos cabelos castanhos caíam em cachos espessos sobre o vestido branco, privado agora de seu laço cor de cereja. Lembro-me dela tal e qual estava naquele instante. Perguntei-me o que significava aquilo. E ainda hoje, evocando aquele quadro com o meu julgamento amadurecido pela experiência da vida, indago se seria arrependimento, humilhação, vergonha, orgulho, afeto ou confiança. Havia um pouco de tudo isso. E a tudo isso se vinha juntar o horror não sei de quê. Minha entrada inesperada e minha pergunta fizeram-na sair da cisma em que mergulhara e modificaram também o curso das ideias do doutor, porque quando voltei para restituir a vela que havia apanhado sobre a mesa, o encontrei amimando os cabelos da mulher com um ar paternal e culpando-se com meiguice de ser um velho egoísta que abusava de sua paciência com tais leituras, em vez de mandá-la para a cama como convinha. Ela, porém, lhe pedia com insistência, embora com a voz ainda insegura, que a deixasse ficar, que lhe desse a certeza de que, naquela noite, continuaria merecendo a confiança dele. Palavras que não garanto serem textuais, porque saíram de seus lábios como um sussurro. E quando de novo se voltou para ele, depois de verificar que eu me retirava, ainda pude vê-la cruzar as mãos sobre os joelhos do doutor e fitá-lo com o mesmo olhar, embora mais calma, ao mesmo tempo que o marido reiniciava a leitura. Isso produziu uma grande impressão em mim, e permaneceu na minha lembrança por mais tempo, como terei oportunidade de mostrar mais tarde.